Oi, gente, tudo bem? Turminha, nós estamos então na última semana de aula, né? Não pudemos ter aula quinta-feira devido ao falecimento do Padre Fábio, mas vamos continuar do que nós teríamos na semana passada. Para a gente finalizar a nossa apostila 3, nós vamos ver as doenças transmitidas pelo solo. Nós vimos aquelas que a gente pega por meio de água contaminada, agora através de solo contaminado. Nós temos que pensar a seguinte coisa: o problema inicial para a gente pegar doença no solo é o mesmo responsável por a gente pegar doença na água, que é o esgoto jogado nesse solo sem tratamento. O solo, ele é contaminado com fezes humanas ou fezes de animais. Nós sabemos que micro-organismos que causam doenças estão no meio de fezes, estão no meio de urina. Então, o solo ele é contaminado por esgoto. Mas, Cris, o esgoto não cai na água? Depende, né, gente? Ele pode cair na água e aí essa água ir contaminando o solo ao redor. Ou esse esgoto pode cair direto no solo, como é o exemplo da Fossa Negra. Vocês se lembram? Que é apenas um buraco no chão, onde a casa despeja ali os seus dejetos. Ou ainda, a pessoa não tem nenhuma fossa, então ela vai atrás da casa, atrás da árvore para fazer as necessidades, e aí ela contamina o solo com os seus dejetos, e aquele cocô, aquele xixi, eles estão cheios de micro-organismos que causam doenças. Então, nós vamos falar sobre o esgoto não tratado que é jogado nesse solo e contamina. A primeira doença importante, turma, que nós vamos ver, e vocês já devem ter ouvido falar, é o tétano. O tétano, gente, o que é o tétano? É uma doença que a gente pega através do solo contaminado e ele é uma doença causada por uma bactéria que vive no solo. E essa bactéria, olha a foto dela aqui embaixo, olha como é a forma dela, né? Parece um cometa, né? Essa bactéria que causa a doença chamada tétano, ela é anaeróbica. Isso significa que ela vive somente onde não existe o oxigênio. Se essa bactéria aqui, ó, que vive lá no solo, entrar em contato com o oxigênio que existe no ar, ela morre. Por esse motivo, ela só é encontrada nas camadas profundas do solo. Então, eu vou encontrar bactérias do tétano no fundo do solo, longe do oxigênio, porque para ela o oxigênio é tóxico. Ela é anaeróbica, significa que o ar para ela é ruim, ela morre na presença do oxigênio. E essas bactérias, gente, que estão no solo, elas entram no corpo dos seres humanos, olha aqui na imagem, por feridas na pele, ou por queimaduras, que é uma ferida na pele, por mordidas de animais, cortes de objetos. É muito comum você estar andando no solo descalço, pisar num prego, pisar numa lâmina cortante enferrujada. Ali pode existir as bactérias do tétano e elas aproveitam e penetram ali pela sua lesão, pelo seu machucado, caem no seu sangue e vão começar a provocar a doença do tétano. Então, muito cuidado quando você for andar descalço em locais, pode ter risco de se machucar. O ideal é sempre andar calçado fora de casa, né, gente? O que a pessoa tem? Quando essa bactéria, ela entra por um machucado e ela alcança o nosso sangue, ela começa a reproduzir e liberar uma toxina. O nome fala, toxina é tóxico. Essa toxina, gente, começa a causar na pessoa tonturas, palpitações, coração fica lá batendo descontrolado, rigidez no pescoço, o pescoço fica duro, febre, suor excessivo. E um principal sintoma do tétano são os espasmos musculares. O que é isso? O nosso músculo, ele começa a contrair demais, porque essa bactéria, ela destrói o nosso sistema nervoso central, que é o nosso cérebro. E quem comanda tudo no corpo, até as contrações musculares, é o cérebro. Então, um dos sintomas do tétano são os espasmos musculares, porque aquela toxina que as bactérias produzem, ela ataca o sistema nervoso central. Cris, o que é o sistema nervoso central?
o cérebro, são partes que estão dentro da cabeça e a medula. Cérebro, cerebelo, ponte, bulbo e a medula espinhal. Turminha, o nosso organismo é controlado pelo sistema nervoso central. Se tem uma bactéria lá matando as células do sistema nervoso central, a gente vai ter principalmente espasmos musculares. A nossa contração, ela vai ficando difícil e aí nós temos que pensar o seguinte: a gente só consegue sobreviver com as contrações musculares. O coração é um músculo. E se o nosso coração, que é um músculo, para de contrair, o sangue não circula e a gente morre. Embaixo do nosso pulmão também tem um músculo chamado diafragma. E é um músculo que ajuda na respiração. Se esse músculo, que é o diafragma, ficar paralisado pela toxina da bactéria do tétano, a gente não respira e morre. Tá bom? Então, a gente tem que ter muito, mas muito cuidado. Quando a gente é criança, a gente recebe a vacina. Tem vacina, né, gente? Graças a Deus, chamada vacina tríplice. Tríplice porque ela protege de 3 doenças. Olha aqui embaixo. Ela protege contra 3 bacterioses. O tétano, a difteria e coqueluche. São 3 doenças, ó. Vacina tríplice bacteriana, né? É uma agulhada que a gente ganha quando é criança e depois tem que repetir a dose para nos proteger contra a bactéria do tétano. Por quê? Porque criança vai na horta e anda descalço, mesmo aí machuca assim, né, num arame no solo, e pode pegar tétano. E tétano mata, né? Graças a Deus, os cientistas conseguiram fazer uma vacina eficiente. E uma coisa que a gente tem que aprender quando machuca no solo, gente, é lavar o ferimento com água oxigenada. Turminha, o que tem na água oxigenada? Oxigênio. E o que o oxigênio faz com as bactérias do tétano? Mata. São bactérias que só vivem sem o oxigênio. Se eu lavar o meu machucado com água oxigenada, eu mato a bactéria do tétano. Por quê? Porque a água oxigenada libera oxigênio, libera o gás oxigênio em contato com a pele. E esse oxigênio é tóxico para a bactéria do tétano. Então, fica a dica para vocês, tenham em casa, vocês que são ainda pré-adolescentes, ainda costumam se machucar bastante, cair, ralar, tenham em casa água oxigenada. Você vai na farmácia e fala assim: moça, eu vim comprar aqui água oxigenada de lavar machucado. Não é aquela de pintar o cabelo de loiro não, tá? De lavar machucado. Aí, você tendo isso em casa, sempre que você se machucar, imediatamente você lave o ferimento com água oxigenada. Se houver ali alguma bactéria anaeróbica, como a do tétano, ela vai morrer, porque para ela o oxigênio é tóxico. Tá bem? Outra doença importante, turma, que era muito comum na minha infância, eu acredito que vocês não tiveram essa doença, que é a ascaridíase. A ascaridíase, ela é uma doença causada por um verme conhecido como lombriga. Olha aqui uma foto deles. A lombriga, gente, é um verme dioico, que tem macho e tem fêmea. A fêmea é maior, tá vendo? E o macho é menor. É uma característica da espécie, né? E esses vermes, eles vivem lá no intestino das pessoas. Cris, todo mundo tem lombriga? Não, gente, só quem se contaminou com os ovos da lombriga. Como a ascaridíase é uma doença causada por um verme, eu digo que ela é uma verminose. As doenças causadas por bactérias eu chamo de bacterioses. Aquelas causadas por vírus eu chamo de viroses. E aquelas causadas por protozoários, como a amebíase que nós falamos, eu chamo de protozooses. Então, a terminação ose, verminose, bacteriose, virose, indica doença, tá bem? Bem, como é que eu me contamino com esse verme aí, a lombriga? Turminha, acompanhe comigo aqui, tá? Essa pessoa aqui, ó, ela não tem banheiro na casa dela, ela não tem saneamento básico. Percebam que essas doenças, gente, as verminoses, elas são típicas de pessoas muito pobres que vivem no interior, na roça ou na periferia das cidades, que são lugares em que não existe tratamento nem coleta de água e de esgoto. Então, as pessoas, sem ter a coleta do esgoto e o tratamento da água, elas podem entrar em contato com as próprias fezes ou com fezes de outras pessoas e fezes
pode ser que tenham aí os contaminantes, né? Então, essa pessoa aqui, esse menino, ele tá defecando aqui na horta, né? Porque ele é muito pobre e ele não tem na casa dele banheiro, tá bom? E ele está doente, no intestino dele tem lombrigas, observem aqui, ó. Quando ele faz cocô, gente, a lombriga é um verme que bota ovo, a fêmea bota ovo. Então, lá dentro do intestino, os vermes se acasalam, namoram, a fêmea fica grávida e bota ovos. E quando a pessoa faz cocô, no cocô dela saem os ovos da lombriga. Então, aquele cocô que ficou lá na horta, perto da casa, ele tá cheio de ovos de lombriga. E os ovos, gente, são invisíveis. A gente só enxerga eles com microscópio. Aí vem uma mosca, pousa no cocô e vai lá na sua cozinha, deixa o ovo no seu alimento. Ou então choveu, a água da chuva levou esse cocô lá pro córregozinho onde a pessoa pega a água. Ou uma criança foi lá na horta, pisou sem querer e levou a mão na boca depois, né? Mexeu, levou a mão na boca, criança pequenininha faz isso, né, gente? Tudo que pega na mão leva na boca. Então, por algum motivo, esses ovos conseguiram alcançar os alimentos. Aí, quando essa pessoa aqui, ó, não higienizou bem os alimentos, ela não lavou direito esse alface, não cozinhou direito aqui a cenoura, não lavou bem o tomate, quando ela come, os ovos da lombriga estão aqui. Aí, quando ela engole, os ovos da lombriga vão lá pro intestino dela. E aí, ela passa a ficar doente, como esse menino aqui. Então, estão percebendo que o problema dessas doenças, das verminoses e de muitas doenças que são transmitidas pela água, é a falta de saneamento básico, é a falta de coleta de esgoto e tratamento desse esgoto, né? O que a pessoa tem quando ela tá com lombrigas? A lombriga vive lá no intestino e se alimenta da comida que a pessoa come. Então, a pessoa passa a ter cólicas, que é dor de barriga, náuseas, que são os enjoos, diarreia, né? E qual é a prevenção? O que a pessoa faz para não pegar ascaridíase, para não adquirir as lombrigas? Saneamento básico, gente, é básico. Todas as pessoas do planeta Terra tinham que ter coleta de esgoto, tratamento do esgoto, tratamento da água. Mas não tem. Olha essa figura aqui, olha. Vocês estão vendo que o esgoto está passando no meio da rua, olha? As criancinhas de chinelo aqui, ó, colocou o pé aqui, nossa senhora, colocou a mão aqui, levou na boca, se contamina com verminoses, com bacterioses, com viroses. Gente, se não cuidar, essas doenças matam. Por exemplo, se a pessoa tiver uma grande quantidade de lombrigas, elas entopem o intestino e aí a pessoa, se não cuidar, morre, né? Tem que operar. Às vezes a quantidade de lombriga tá tanta no intestino que tem que operar para tirar. E, gente, também para não pegar essa doença das lombrigas, é ter bons hábitos de higiene, lavar sempre as mãos, lavar muito bem os alimentos, tá bem? Lavar as mãos após ir ao banheiro, ok? Vocês já sabem desses hábitos de higiene. Uma outra doença que aparece aí no seu livro, e essa doença ela é muito engraçada, é a oxiurose ou enterobiose. Tá? Às vezes acontece isso, tá? Da doença ter dois nomes, tá? É uma verminose também. Então, olha aqui os vermes, ó. O nome desses vermes aqui é oxiúrios, oxiúros. Por isso que a doença chama oxiurose. Olha, a larva dele, né, que é um jovenzinho, o ovo do oxiúro e aqui quando eles estão adultos. Olha, a fêmea novamente é maior e o macho é menor. Esses vermes, turma, também vivem lá no intestino das pessoas que estão contaminadas, né? No meu intestino e no de vocês, não existem esses vermes, né? Mas quem se contaminou com esses ovos e tem esses vermes adultos no intestino, olha o que acontece de noite. De noite, as fêmeas grávidas, que nojo, né, gente? Migram para onde? Para o ânus. O que é o ânus, Cris? O ânus é o fiofó, gente, né? De noite, as fêmeas grávidas migram para o ânus. Para quê? Para fazer a postura dos ovos. E isso gera uma coceira danada. Então, quem tem esses vermezinhos no intestino, todo dia de noite, a fêmea que está grávida, sai do intestino e vai andando lá em direção ao fiofó. Quando ela chega lá, ela coloca os ovos. Isso dá muita coceira. Olha aqui como é que fica, que tristeza, gente. Isso aqui é um fiofó de uma pessoa, né? Essas coisinhas brancas aqui, ó, são os oxiúros.
Aqui eles, ó, colocaram um prego aqui, ó, de 3 centímetros pra você ver o tamanho dos vermes, né? Eles são visíveis a olho nu. Gente, quando chega a noite, então, que esse verme vai lá pro fiofó e a fêmea coloca os ovos, né? Olha como é que as fêmeas ficam ali. E aí, essa postura gera coceira, porque elas ficam mexendo ali para colocar os ovos. E aí, o que a pessoa faz? Enfia a mão aqui para coçar. Aí, enche a unha de ovos e de vermes. Aí, leva a mão na boca. Aí, se reinfesta. Olha que horror. Ou então, coça, não lava a mão. Aí, vai tomar um café. Aí, a caneca fica contaminada. Outra pessoa pega na caneca, leva na boca. Pronto, se contaminou, né? Então, perceba como que é complicado. O que a pessoa tem quando ela está com oxiurose? Dor de barriga, né, gente? Diarreia, a coceira no ânus de noite. Como é que eu faço para não pegar oxiurose? Ter higiene pessoal. O que é isso? Lavar com sabão a região anal, né, turminha? Todo dia na hora de tomar banho. Lavar bem as mãos. Lavar com sabão, tá? Saneamento básico, porque esse verme sai nas fezes, é o mesmo, aí a gente cai no caso da lombriga, né? Se sai nas fezes, pode alcançar os alimentos. Não compartilhar roupas íntimas. Aí eu chamo a atenção para vocês, que vocês adoram pedir a mãe de vocês para dormir na casa do colega. Aí chega na casa do colega e não tem nada, não levou nem cueca, nem toalha, aí você vai usar a cueca do seu colega. Aí você vai usar a toalha de banho do seu colega. Gente, se o seu colega tiver oxiúros, vai passar para você, porque quando a pessoa vai enxugar o ânus com a toalha, fica cheio de verme na toalha, né? Então, não compartilhe roupas íntimas nem com seu irmão, tá? Roupa íntima, o nome já fala, é só sua. Trocar roupa de cama com frequência, por quê? Porque quem tem oxiurose, aí esses vermes e os ovos, principalmente os ovos caem no lençol, ficam na coberta, ficam na roupa íntima, na cueca, na calcinha, no short, no pijama. Então, a gente tem que lavar isso muito bem, tá? E, gente, procurar um médico pro tratamento, né? Tanto para ascaridíase, que é a doença da lombriga, quanto para oxiurose, tá bom? E a última doença que nós vamos estudar se chama ancilostomose, ou amarelão, ou doença do Jeca Tatu. Essa tem 3 nomes para a mesma coisa, né? Essa ancilostomose, ou amarelão, gente, também é uma verminose, tá? E o verme, ele vive lá no intestino, ó, então ele vai sair aonde? Nas fezes. Os ovos, na verdade, saem nas fezes. Os vermes que vivem no intestino, de um modo geral, turminha, eles botam ovos dentro do intestino e esses ovos saem quando a pessoa defeca, saem junto com o cocô. E aí, se ficar no ambiente, tá ali pronto para contaminar outras pessoas. Só que nessa doença, tem uma curiosidade. Quando as fezes estão lá em cima do solo e ela está cheia de ovos, esses ovos eclodem e liberam lá de dentro as larvas. As larvas crescem no solo e furam a pele da pessoa e entram. Então, é diferente. Para eu pegar a ancilostomose, eu não como os ovos do verme como é para pegar a lombriga e para pegar o oxiuro. Aqui, se eu estiver andando descalço no solo e tiver lá a larvinha do verme, ela fura a pele do meu pé e entra, tá bom? E olha como que o verme é feio, gente. Isso aqui é uma fotografia, uma foto, tá? Do verme. O nome dele é Ancilostoma duodenale, e tem um outro também que chama Necator americanus. Isso aqui é a boca dele, ó. Ele fica vivendo aqui no duodeno, tá vendo aqui, ó? Isso aqui já é intestino, olha. Aqui é o fígado, aqui é o estômago, e essa partezinha aqui, onde ele vive, ó, é a primeira parte do intestino, que é o duodeno. Aí ele fica se alimentando aqui, e aí essa boca vai começar a machucar o seu intestino, vai começar a sangrar, um horror. Como é que é o ciclo de vida dessa doença ancilostomose, amarelão ou doença do Jeca Tatu? Então, ó, essa pessoa aqui, ela está doente com amarelão, ela está infectada. Aqui no intestino dela está vivendo os vermes adultos, ó, tá vendo? O macho e a fêmea. Aí, quando ela fizer cocô, junto com as fezes, vão sair os ovos dos vermes. Dentro do ovo tem as larvas, né, gente? Aí, no solo, esse ovo eclode e libera essa larva.
essa larva aqui, gente, vai crescer um pouquinho. E se você estiver andando descalço lá, né? Você não, a sua irmã, sua avó, seu tio, essa larva fura o pé da pessoa e entra e atinge a corrente sanguínea e do sangue migra lá pro intestino. Tá bom? Então, ó, você pega andando descalço, então muito cuidado, tá? Andar sempre calçado. O que são os sintomas? Cólica, que é dor de barriga, náuseas, que são enjoos, diarreia com sangue, porque olha lá o bocão do verme, ó. Cadê? Olha ali. Ele vai machucar o intestino todo, né? Olha, então diarreia com sangue, palidez, porque você vai perder sangue, fraqueza, desnutrição e se não cuidar, morre, tá bem? E você tem que lembrar que os vermes, eles vão se reproduzindo lá no seu intestino, né, gente? O que eu faço para não pegar essa doença do Jeca Tatu? Primeiro, saneamento básico, porque os ovos saem nas fezes, e andar calçado, porque a larva fura a pele e entra no nosso organismo. Terrível, né? Bom, e o nome dessa doença, gente, Jeca Tatu, né? Essa doença ficou famosa porque aquele autor famoso, Monteiro Lobato, que escreveu Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Vocês se lembram? Vocês já leram o Sítio do Pica-Pau Amarelo ou já assistiram na TV? O Monteiro Lobato, gente, escreveu eu acho que foi um conto agora, não lembro, mas ele tem um livro chamado Urupês, de contos, acho que é de contos mesmo. E um desses contos, ele falava do Jeca Tatu. Era um personagem da roça, olha a carinha dele. E aí o Monteiro Lobato dizia assim: o Jeca não é assim, ele está assim. O Jeca, ele era muito preguiçoso. Só que não era preguiçoso porque ele queria, porque ele estava doente. Ele tinha uma verminose que era o amarelão, né? Quem tiver curiosidade para ler, esse livro Urupês, gente, ele é fino, ele tem um monte de contos muito bonitos. Eu já li alguns contos desse livro, recomendo muito. A gente, assim, viaja para as histórias dele. O Monteiro Lobato é um autor muito bom, né? Então, essa doença, o amarelão, ficou famosa, né? Ficou muito conhecida como doença do Jeca Tatu, porque o Monteiro Lobato falou dessa doença lá no seu livro. E ele falou como forma de alertar as pessoas para andarem calçados e não pegarem essa doença. Tá bem? Então, terminamos aqui. Eu vou deixar alguns exercícios. Um abraço. Estamos quase terminando o nosso ano, né? Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!